E aí, pessoas, beleza? Bom, hoje nós vamos falar de fórmulas no Excel. Gente, fórmulas é a essência do Excel. Se não tivesse fórmulas, ele virava um Word bem ruim, tá certo? Então vamos lá. Como é que você faz para escrever uma fórmula? Sempre que você quiser escrever uma fórmula, vou escrever aqui, por exemplo, nessa célula. Eu vou lá na célula, né? E eu posso começar a digitar. Sempre que for uma fórmula, eu vou colocar o sinal de igual. Então quando vocês pegam uma planilha, vocês vão perceber onde é fórmula e onde não é, vendo se tem o igual. Por exemplo, aqui, ó, se eu venho nessa célula, tá escrito ali, ó, 20, aqui, 500, não tem um igual lá na frente, tá? Sempre que for fórmula vai ter um igual, beleza? Beleza, quando você coloca o igual, aí pode ser que você tenha várias coisas, tá? Você pode ter números, por exemplo, posso escrever aqui assim, ó, 20, tá? Pode ter operador, então eu posso usar aqui, por exemplo, uma soma, 20 mais 30. Então eu tenho dois números que eu falo que são constantes, eles não mudam. Se eu der Enter aqui, eu posso mexer na planilha o quanto eu quiser, essa fórmula nunca vai mudar, porque eu estou somando 20 com 30, tá bom? Então eu estou usando constantes aí. Isso aqui são constantes, isso aqui é um operador, sinal de mais, aqui tem vários operadores, tá? Ó, a soma é esse, subtração, a multiplicação é o asterisco, divisão é a barra, assim, nesse sentido, porcentagem, exponenciação é 2 elevado a 10, por exemplo, você coloca aqui igual a 2, faz o acento circunflexo, elevado a 10, ele calcula para você, tá bom? Tem um sinal de concatenar, que é para texto, vou falar aqui depois para vocês, tá? Basicamente é isso. Pode conter também sinais, operadores aí de comparação. Ó, se um número é igual ao outro, se um número é maior que o outro, menor que o outro, maior ou igual, você coloca os dois sinais, o de maior e o de igual. Menor ou igual, e o diferente é maior, menor, que quer dizer, menor, maior, né? Beleza? Tá. E pode também ter funções. Eu não vou falar de função hoje, na próxima aula eu falo. Tá, mas pode ter função. As funções, elas resumem pra gente as coisas para facilitar o jeito de fazer as contas, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, eu vou escrever aqui um total, que eu quero fazer o quê? Eu quero multiplicar o preço pela quantidade, para ver quanto que eu vendi, tá certo? Por exemplo, então vou multiplicar. Eu posso fazer isso, olha, de novo, digitei igual, eu posso clicar aqui, ó. Ele escreve para mim o endereço desse número, ó, D3, tá bom? Aí eu ponho o sinal de multiplicar e eu posso clicar no outro, E3, tá vendo? Quando eu clico ele já escreve a fórmula para mim, aí eu dou o Enter, tá aqui, ó, tá fazendo a conta, 20 vezes 500. Eu poderia, vou escrever aqui de novo, ó, igual, eu poderia escrever 20 vezes 500, tá bom? Que dá a mesma coisa, certo? Só que qual é a diferença? A diferença é que se eu vier aqui, por exemplo, e trocar a quantidade por 400, a minha conta não muda nada, porque eu escrevi um número, ela é constante, não muda, tá bom? Então, por isso que eu faço a fórmula. E a fórmula eu posso escrever na mão também, tá? Eu podia escrever aqui, ó, D3 vezes E3, também funciona, tá? Mas normalmente é mais fácil você ir clicando. E aí, olha a diferença. Se eu vier aqui alterar a quantidade, o total automaticamente troca. Por quê? Porque a fórmula está falando que eu quero pegar o valor que tiver nessa célula multiplicado pelo valor que tiver nessa célula. Tá bom? Então, aí se eu alterar esses valores, o total vai se alterar automaticamente. Por isso que as fórmulas são tão boas. E você pode alterar a fórmula mexendo aqui, ó, também. Ó. Ah, na verdade eu queria esse vezes esse. Ó, você viu que eu arrastei? Quando você passa o mouse aqui em cima da linha, ele muda o estilo do mouse, ó. Tá vendo? E aí você consegue arrastar e trocar. Tá bom? Beleza, fizemos aqui uma fórmula. Tá. E aí eu poderia fazer isso aqui para todos, né, ó. Esse, cliquei aqui, vezes esse, Enter. E vou fazendo. Só que o Excel também tem uma facilidade, que eu posso copiar esse valor aqui para baixo. E o Excel, ele automaticamente entende o que eu estou querendo fazer. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, copiar, Ctrl C, venho para cá e dou um Ctrl V. O que vai acontecer? Veja que ele trocou a fórmula. Aqui era D3 vezes E3. Quando eu copiei, ele mudou para D4 vezes E4. Tá certo? O que aconteceu? Ele sabe que eu desci uma linha, então ele desceu a fórmula também uma linha. Se eu estava querendo pegar esses daqui, quando eu passei para baixo,
ele pega. Se eu fizer isso aqui, ó, vou clicar aqui 2 vezes, né? Que ele copia tudo até lá embaixo. Todas elas estão pegando as linhas que eu queria, ó. Tá vendo? Beleza. Isso é uma coisa importante que o Excel faz para você. Tá bom? Agora, se eu pegasse aqui, ó, copiasse e trouxesse para a direita, o que que ia acontecer? Ele também trocou minha fórmula. Ele trocou minha fórmula tudo para a direita. Essa fórmula aqui não era D vezes Z na linha 3? Agora o que que ele fez? Ele deslocou. Ao invés de D vezes Z, ficou E vezes F. Tá vendo? Não sei se era isso que eu queria fazer, mas é isso que o Excel faz para você. Tá bom? Beleza. Agora, por exemplo, aqui eu quero saber quanto que esses 8.000 representa para mim de todas as vendas que eu tive. Ó, eu selecionei tudo aqui, tô vendo que o total é 67.400, tá? Eu deveria fazer isso de outra maneira, mas eu vou fazer assim só para essa aula, para a gente aprender isso aqui, tá bom? Então o que eu quero saber? Eu quero saber 8.000 representa quanto de 67.400? Então eu posso fazer assim, ó, 8.000 representa quanto de 67.400? É 8.000 dividido por 67.400, que eu posso até configurar aqui para ser uma porcentagem, botar uma casa decimal, 11,9%, tá bom? Só que de novo o que acontece? Se eu passar isso aqui para 500, o que acontece? O meu total aqui aumentou, agora é 69.400, eu vou ter que trocar isso aqui na mão, né? E aqui, ó, não mudou nada ainda, porque eu teria que trocar aqui na mão. Aí a planilha começa a ficar péssima, ó, nem é 8.000 mais, é 10.000. Tá vendo? Imagina que cada alteração que você faz na sua planilha, você tem que ficar entrando nas fórmulas e alterando. Não. Então você procura fazer de uma maneira automática, que é o quê? Eu vou pegar aqui, né? Vamos apagar isso aqui, eu vou fazer. Eu quero essa daqui dividido por essa daqui, certo? Agora pronto. Então se eu passar isso aqui para 400, o que que vai acontecer? Nesse caso, não vai mudar aqui porque eu não juntei tudo isso daqui, né? Então vamos até arrumar essa, tá bom? Depois eu vou explicar para vocês, mas isso aqui é uma função que eu vou usar somando todo mundo, tá bom? E aí pronto. Então, quando tá com 400 aqui, isso aqui se arruma automaticamente. Isso aqui também, se eu passar para 500 aqui, olha lá, mudou aqui e mudou aqui. Beleza? Tá, e aí o que que eu posso fazer? Eu podia copiar aqui tudo para baixo também, porque ele vai fazer aquele negócio que a gente falou, não vai? Ih, mas deu erro, por quê? Porque olha só, o que que ele faz? Eu não estou falando que é F3 dividido por F1. Quando eu desço essa fórmula para baixo, ele não desce tudo também? Olha o que aconteceu, ficou F4 sobre F2. Mas nesse caso eu não queria sair desse número total, tá certo? Então vou ter uma coisa que você pode fazer, é o seguinte. Você queria que fosse sempre nessa célula aqui na linha 1. Eu vou botar um cifrão aqui. Isso quer dizer que eu estou fixando. Então a fórmula vai sempre continuar na linha 1. Se eu copiar essa fórmula aqui e colar lá para baixo, agora o que que vai acontecer? Quando eu colei aqui para baixo, o F3 eu não tinha fixado, então ele deslocou. Como que ele deslocou? Como eu desci uma linha, ele desceu uma linha de F3, foi para F4 na mesma coluna. Mas o 1 eu tinha fixado, então ele não mudou, continuou pegando lá de cima. Ó, então ele está só deslocando o F3 para cada linha e o F1 ele está mantendo. Se você somar tudo aqui agora, vai dar o 100%. Beleza, gente? Isso é muito importante, esse cifrão. Vocês vão usar muito isso daí, tá bom? E aí, só para mostrar para vocês algumas comparações. Então, por exemplo, eu quero comparar. Eu ponho aqui uma fórmula, né? Então é o igual. E eu quero comparar o quê? Essa quantidade aqui, por exemplo, é maior do que essa quantidade? Tá? Aí ele falou, verdadeiro. E aí, eu estou comparando quem? E3 e E5. Então, se eu pegar aqui e mudar para 200, o que que vai acontecer ali? Vai virar falso. Tá vendo? Ele já compara automaticamente. Tá. Outra coisa. Prato. Não, prato não. O valor aqui, 15. É menor ou igual a 15? Verdadeiro. Tá certo? Outra fórmula. 300 é diferente de 400? Não, eu queria botar um que desse falso. É igual a 400? Falso. Tá bom? E essa aqui é um pouco estranha, né? Que fica um igual e outro igual aqui, mas esse igual é para dizer que a fórmula é isso aqui, é a comparação.
Beleza, gente? Tá bom. E aí, para a gente concatenar, é usado para texto normalmente, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, escrever o seguinte, olha, eu quero 1 copo, 2 prato, 3 pote. Aqui numa célula só eu posso fazer isso, olha. Igual 1 e... Aí eu vou concatenar. É o que? É escrever na sequência. 1 e copo. Olha lá. Tá bom? E aí eu posso vir aqui, arrastar para baixo, que ele vai copiar a fórmula. Então ficou lá, 2 pratos, 3 potes, 4 talheres, até 10 copos. Tá bom? Ah, mas tá muito ruim porque tá muito junto. Eu queria separar. Tá bom, aí você põe aqui, ó. 1 e... Aí você vai botar um texto que você vai escrever na mão aqui. Então você vai ter que colocar, abrir aspas, tá bom? Por exemplo, um traço. Fecha aspas e põe o outro E comercial para concatenar. Então eu vou concatenar o que está lá na 3, vou concatenar com o quê? Com um traço e com o que está na B3 depois também concatenar. Olha lá, aí ficou 1 e um copo. Acho que seria legal botar um espaço antes e um espaço depois do traço. Agora ficou legal. Pronto. Tá aí, usei o concatenar também. Tá bom? Esses são os operadores básicos para vocês fazerem fórmulas. Tá? Aí você tem que brincar um pouco, escrever umas fórmulas, ver o que acontece, como que ela se modifica, tá? E na próxima aula eu vou falar um pouco mais das funções também que tem no Excel para facilitar aí as suas fórmulas. Beleza, gente? Abraço!